Então, pessoal, vamos lá para a nossa terceira e última parte da aula 2. Vamos começar falando de associação de fontes. Então, quando a gente tiver fontes em série, as correntes precisam ser iguais. Lembra? Elementos em série possuem correntes iguais. E as tensões se somam. E quando a gente tiver fontes em paralelo, as correntes se somam, mas as tensões precisam ser iguais. Vamos lembrar? Elementos em paralelo possuem a mesma tensão. Vamos olhar alguns exemplos de associação de fontes para entender melhor o que a gente explicou no slide anterior. Olhando para a letra A, a gente tem duas fontes de tensão. Essas duas fontes estão ligadas ao mesmo par de nós. Em ambas as fontes, o terminal positivo está ligado ao nó A e o terminal negativo está ligado ao nó B. E as duas possuem 10 volts. Então, essa associação é uma associação possível. Vamos olhar para o caso B. No caso B, no nó A, a gente só tem as duas fontes de corrente ligadas a ele. No nó B, a gente também tem só essas duas fontes de corrente ligadas a ele. Então, ao longo desse caminho fechado, vai estar circulando a mesma corrente. Nessas duas fontes de corrente, existe o mesmo valor de corrente e as duas possuem o seu fluxo de corrente no mesmo sentido. Então, essa associação também é possível. Caso C. No caso C, nós temos duas fontes de tensão ligadas ao mesmo par de terminais. Apesar da polaridade das duas, o terminal positivo e o terminal negativo estarem de acordo, uma é de 10 volts e a outra é de 5 volts. Então, essa associação não é possível. Letra D. No nó A, a gente tem apenas as duas fontes ligadas a ele. No nó B, a gente tem apenas as duas fontes de corrente ligadas ao nó B. O fluxo de corrente precisa ter o mesmo valor e o mesmo sentido ao longo de todo esse caminho. No entanto, apesar do fluxo ter o mesmo sentido, uma fonte é de 5 amperes e a outra é de 2 amperes. Então, essa associação não é possível. Letra E. A gente tem uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. A fonte de tensão possui o mesmo valor de tensão nos seus terminais, independente da corrente que flui por eles. A fonte de corrente vai ter sempre o mesmo valor de corrente, independente da tensão nos seus terminais. Então, não tem nada que impeça essa associação, ou seja, essa associação também é possível. Olhando agora para essas outras associações, vamos começar pela letra A. Na letra A, a gente tem duas fontes de tensão. Essa fonte de tensão independente de 5 volts e essa fonte de tensão controlada, essa fonte dependente de 3 vezes V de x. V de x é o valor da fonte independente. Então, 3 vezes 5, 15. A gente tem uma fonte de 5 volts e uma fonte de 15 volts, ambas ligadas ao mesmo par de nó. Então, essa associação não é possível. Letra B. Uma fonte de tensão independente e uma fonte controlada de corrente. Pelo mesmo motivo da letra E do slide anterior, essa associação é possível. Lembra? Uma fonte de tensão possui o mesmo valor de tensão independente da corrente que flui pelos seus terminais. E uma fonte de corrente possui a mesma corrente independente da queda de tensão sobre os seus terminais. Letra C, a gente tem outra vez uma fonte de tensão e uma de corrente. A única diferença é que dessa vez a fonte de corrente é a fonte independente e a fonte de tensão é a fonte dependente, a fonte controlada. E pelo mesmo motivo, essa é uma associação válida. Letra D, a gente tem duas fontes de corrente, uma fonte de corrente independente e uma fonte de corrente controlada. A fonte independente é de 2 amperes. A fonte controlada é de 3 vezes o valor da fonte independente, então 6 amperes. A gente tem uma fonte de 2 amperes e uma fonte de 6 amperes. Sendo que no nó A, a gente só possui essas duas fontes ligadas a ele. No nó B, a gente também só possui essas duas fontes ligadas a ele.
Ao longo dessa malha, nós deveríamos ter o mesmo valor de corrente fluindo e o fluxo dessa corrente sempre na mesma direção. Isso não é o que a gente percebe nessas fontes. Então, essa associação é uma associação inválida, ela não é possível. Vamos continuar a nossa aula falando sobre circuitos divisores de tensão. Eles permitem a existência de mais de um nível de tensão a partir de uma única fonte. Então, imagina que você tem lá uma fonte de 12 volts, mas você precisa na saída de 8 volts, de 4 volts. Então, como que a gente pode conseguir isso? Utilizando circuitos divisores de tensão. Vamos olhar aqui para essas imagens para conseguir entender como que eles funcionam. A gente tem uma fonte VDS em série com uma resistência R1 e com uma resistência R2. A diferença para a letra B, para a imagem B, é que a gente tem a corrente I indicada aqui. Então, vamos fazer o somatório das elevações e das quedas de tensão ao longo dessa malha. Então, a gente vai ter uma elevação menos VGS, mais I vezes R1, mais I vezes R2 igual a zero. Então, a gente tem VGS igual a I vezes R1, mais I vezes R2. Ou seja, a gente tem I igual a VGS dividido por R1 mais R2. Quem é V de 1? V de 1 é essa queda de tensão que é igual a I vezes R1. Então, a gente tem V1 igual a I vezes R1. Se a gente substituir o valor que a gente calculou para I, que a gente encontrou para essa fórmula que a gente encontrou para I aqui, a gente vai ficar com V de S é igual a R1 dividido por R1 mais R2. Aqui é o valor da corrente I. V de S dividido por R1 mais R2. E a mesma coisa para V2. A gente tem que V2 é igual a R2 vezes I. Então, a gente substitui o valor da fórmula que a gente encontrou para I, vai ficar com V2 igual a VS vezes R2 dividido por R1 mais R2. E se a gente ligar uma carga em paralelo com um dos resistores do nosso divisor de tensão? Uma carga é um elemento ou um conjunto de elementos que drenam potência do circuito. Então, vamos olhar aqui para a imagem. Aqui, a gente tem aquele mesmo divisor de tensão que a gente tinha no slide anterior, composto pela nossa fonte de tensão e os dois resistores em série. E a gente ligou em paralelo com esse resistor R2 essa carga RL. Vamos lembrar que a tensão sobre esse resistor R2, quando a gente não tinha a carga ligada nele, era V2 igual a V de S vezes R2 dividido por R1 mais R2. Essa foi a fórmula que a gente encontrou no slide anterior, lembram? A gente pode dizer que esse resistor R2 e esse resistor RL, que esses resistores eles podem ser substituídos por uma resistência equivalente. Imagine então que aqui a gente substitui esses dois resistores por um resistor equivalente, esse REC. E usando a fórmula de resistores equivalentes de dois resistores paralelos para encontrar o resistor equivalente, a gente vai ter que o REC é igual a R2 vezes RL dividido por R2 mais RL. O nosso V0 ele é o mesmo tanto em RL quanto em R2, quanto nesse resistor equivalente. Se a gente colocar no lugar da R2 esse resistor equivalente, a gente vai poder dizer que V0 pode ser encontrado através dessa mesma fórmula aqui. É só a gente substituir R2 pelo R equivalente. Então, a gente pode dizer que V0 é igual a VS vezes R equivalente dividido por R1 mais R equivalente. Vamos substituir essa fórmula equivalente aqui dentro. E vamos simplificar essa fórmula. Se a gente simplificar essa fórmula, a gente vai encontrar que esse V0 é igual a V de S vezes R2 dividido por R1 vezes R2 mais R, dividido por RL mais R1 mais R2. E aí, se a gente imaginar
que esse RL, que o valor da resistência dessa minha carga RL, ela é muito grande, ela tende ao infinito, o que vai acontecer com essa fórmula? Se isso aqui for muito grande, esse valor, essa fração aqui, ela vai tender a zero, certo? Então, com essa fração tendendo a zero, a gente vai ficar com essa fórmula reduzida a V0 igual a Vs vezes R2 dividido por R1 mais R2, essa fórmula aqui embaixo. Então, se RL for muito grande, se ela, em relação a R2, se RL for muito maior do que R2, a carga não vai alterar o valor de V0. Essa fórmula aqui é a mesma fórmula que a gente tinha aqui no slide anterior. Então, se RL é muito grande, ele não altera esse valor de V0. Se a gente generalizar o nosso divisor de tensão para N resistores em série, a gente vai obter a técnica de análise de circuito da divisão de tensão. Então, vamos olhar aqui para esse circuito. E vamos imaginar que esse circuito dessa caixa preta, ele pode ser tanto uma fonte de tensão com um valor de tensão igual a V, quanto uma combinação de elementos de circuito que resultem numa tensão de V volts nesse par de terminais que está ligado aos resistores em série. Para a gente calcular quem é essa corrente I, a gente pode encontrar ela utilizando a lei de Ohm e os resistores equivalentes, o resistor equivalente de resistores em série. Então, a gente tem que I é igual a V dividido pela resistência, a gente vai ter esse V fornecido pelo par de terminais e que R é o resultado da associação dos resistores em série. Então, I é igual a V dividido por REC. E qual é o valor da tensão sobre cada um desses resistores? Por exemplo, a tensão sobre esse resistor RJ. Essa tensão sobre o resistor RJ, que a gente vai chamar de VJ, ela pode ser calculada como VJ igual a RJ vezes I. E vamos considerar a polaridade desse resistor de forma que a corrente I esteja no sentido da queda de tensão. Então, a gente vai ter VJ igual a RJ vezes I. E a gente pode dizer que VJ é igual a RJ dividido por REC vezes V. Isso porque V dividido por REC foi o valor que a gente encontrou para I. Então, se a gente quiser encontrar qual é o valor da queda de tensão em cada um desses resistores, a gente vai colocar o valor desse resistor e multiplicar por V dividido pela resistência equivalente dessa associação de resistores em série. Por último, para a gente terminar essa aula 2, vamos falar sobre os circuitos divisores de corrente. Então, vamos olhar para esse circuito aqui da imagem para analisar o que é um circuito divisor de corrente. Aqui a gente tem 3 elementos, a fonte de tensão, R1 e R2, todos eles em paralelo. Se eles são todos em paralelo, eles têm a mesma queda de tensão em todos eles, que a gente chamou aqui de uma queda de tensão V. A gente pode calcular V tanto como V igual a R1 vezes I1 ou R2 vezes I2. Então, tanto um quanto o outro a gente pode calcular V. V igual a I1 vezes R1 e V é igual a I2 R2. Ou ainda, a gente pode encontrar quem é a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo. Então, a gente vai ter a nossa fonte de tensão em IDS e a gente vai ter um resistor equivalente. E essa tensão V pode ser calculada como IDS vezes a resistência equivalente. Essa resistência equivalente pode ser calculada do jeito que com a fórmula que a gente usa para calcular um par de resistores em paralelo. Então, a gente vai ter V igual a IDS vezes R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E a gente pode igualar essa fórmula
a I1 R1, que também é o valor de V. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ficar com IS vezes R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, igual a I1 vezes R1. Corta R1 dos dois lados, a gente vai achar que I1 é igual a IS vezes R2 dividido por R1 mais R2. E a mesma coisa se a gente tivesse igualado essa fórmula para V a I2 vezes R2. A gente ia cortar R2 dos dois lados e ia ficar com I2 é igual a IS vezes R1 dividido por R1 mais R2. Ou seja, se a gente tiver dois resistores em paralelo e quiser saber qual é a corrente que passa em cada um deles, a gente vai multiplicar o valor da corrente que entra nesse nó antes da corrente se dividir em duas, uma para cada resistor. Se a gente quiser saber a corrente em um desses resistores, a gente vai multiplicar essa corrente total pelo valor da resistência oposta dividido pelo somatório dessas duas resistências. Se a gente generalizar o nosso divisor de corrente para N resistores em paralelo, a gente vai encontrar a técnica da análise de circuito da divisão de corrente. Vamos olhar aqui para essa imagem. Nessa imagem, esse circuito pode ser ou uma única fonte de corrente que entregue uma tensão I para esse conjunto de resistores em paralelo, ou um conjunto de elementos de circuito que também entregue uma corrente I para esse conjunto de resistores em paralelo. Sobre cada um desses resistores vai existir uma queda de tensão V, que também é a mesma queda de tensão desse par de terminais, já que todos esses resistores estão ligados em paralelo. Como que a gente pode calcular esse V? A gente pode substituir essa associação de resistores em paralelo por um único resistor equivalente. E aí a gente pode calcular V como sendo essa corrente I vezes o equivalente dos resistores em paralelo, ou seja, V igual a I vezes a resistência equivalente. E qual é a corrente que flui sobre cada um desses resistores? Se a gente pegar como exemplo esse resistor RJ, a gente sabe que sobre RJ existe uma queda de tensão V. Então, a gente pode calcular I igual a V dividido pela resistência J. Então, I de J vai ser igual a tensão V dividido pela resistência RJ. E a gente sabe que V é igual a I vezes a resistência equivalente. Substituindo I vezes a resistência equivalente na fórmula de I de J, a gente vai ter que I de J é igual a resistência equivalente vezes I dividido por RJ. Ou seja, a corrente que flui sobre cada um desses resistores vai ser igual à corrente que entra nessa associação de resistores em paralelo, multiplicado pelo valor dessa resistência equivalente da associação de resistores em paralelo, dividido pelo valor da resistência do resistor sobre o qual a gente quer descobrir qual é a corrente. O que é exatamente o contrário do que a gente faz quando a gente utiliza a divisão de tensão. Não é verdade? No divisor de tensão, quando a gente quer saber qual é a tensão sobre um determinado resistor, a gente vai fazer qual é a tensão que entra, qual é a tensão total daquela associação de resistores em série, multiplicar essa tensão total pelo resistor sobre o qual a gente quer saber qual é a tensão e dividir pelo resistor equivalente. Aqui a gente multiplica a corrente pelo resistor equivalente e divide pela resistência RJ. A aula 2 termina por aqui. Assistam os vídeos de resolução de exercícios, façam a lista de exercício que está no AVA 1 e façam também o teste que está no AVA 1. Então, sobre essa aula, vocês precisam fazer um teste lá no AVA 1 também. E a gente se vê na aula 3.